não te conhece ainda, quem que é o Miguel? Quem não sabe, o Miguel agora faz parte do time Favelado Investidor também, e ele é educador financeiro. Mas fala aí um pouco da sua história, quantos anos você tem, quando você começou a investir? Beleza, então eu comecei a investir com 13 anos e descobri bolsa de valores por causa de um professor de informática meu, que era pra gente ter mais uma aula ali de informática, porém acho que ele deve ter conversado com a coordenação e ele apresentou a tela dele e comprou ações ali na prática com a gente, certo? Ele comprou lá R$300 em ações. Na hora todo mundo ficou muito surpreso e etc. E ele disse que ele dava aula particular e eu comecei a fazer aula particular e faço com ele desde então. Então assim, ele me deu a entrada nesse mundo e eu fui aprendendo também muito mais coisa por livros, vídeos, tanto do Favelado Investidor, do Primo, do Jovens de Negócios e etc. E é assim que eu comecei. Depois, mais tarde, um treinador meu me disse que o jeito que a gente mais aprende, né, a forma que a gente mais aprende é ensinando, porque é uma forma que a gente tem de memorizar. Então eu resolvi criar o YouTube, porque era só lá que eu ia ganhar dinheiro inicialmente. Depois, outro treinador falou pra mim, chegou e falou: se você fizer isso só pelo dinheiro, não vai dar certo. Então você tem que fazer aí com a intenção de ajudar os outros. E daí eu criei o Instagram pra começar aí realmente nessa jornada de ajudar e tornar investimentos mais conhecidos. Qual que é o seu Instagram? @Miguel Chauar, Chaur, Chauar. O que você acha que chamou sua atenção relacionado a investimento? Né? Eu pergunto isso porque no meu caso foi, mano, eu quero ter dinheiro para sair da favela, né? Então, como que eu posso ter mais dinheiro, né? Quando eu conheci foi através dos investimentos. O que o mercado financeiro, vamos dizer assim, é que você olhou e se apaixonou pelo mercado financeiro? Como que foi essa parada? Legal. Então, quando eu era muito menor, eu chegava pro meu pai e perguntava... muito menor, hein? Muito. Que ele sabe que ele ainda é Ele menor. mas era exatamente, muito menor. Menor do que isso. Eu chegava pro meu pai e perguntava: o que você faria se você ganhasse na loteria hoje? Daí ele sempre respondia: eu iria investir esse dinheiro. E eu nunca sabia em que queria investir, porque pra mim, bolsa de valores era algo totalmente... Sabe, eu não sabia o que era. Eu não sabia no que ele ia investir, se era em uma empresa ou nada. E então eu pensava que investir era só com muito dinheiro, porque ele só falava pra mim que ele ia investir se ele ganhasse na loteria. Logo, você só consegue investir se você tiver aí 100 milhões de reais. Então isso daí foi algo que eu falei: não, então não é pra mim, vou esperar lá mais pra frente e tal. Até que eu conheci, de verdade, a Bolsa de Valores. E me chamou a atenção que eu já poderia estar ali investindo com o que eu ganho. E não preciso ter muito dinheiro para isso. E eu comecei a entrar nesse mercado justamente para ganhar mais dinheiro, certo? Porque foi algo que eu gostei bastante nos investimentos. E para me preparar para ter uma vida melhor futuramente. Então foi isso que me chamou a atenção em Bolsa de Valores. E hoje, tendo em vista que já chamou atenção, você sempre lidou bem com o dinheiro? Você tem um exemplo legal na sua família? Sempre teve essa ideia de pensar no futuro, igual você falou que começou a investir e se encantou para ter um futuro melhor. Sempre foi assim? Desde moleque, então, você sempre preferiu guardar uma grana, buscar o conhecimento? O que você tem de experiência aí? Então, sobre lidar com dinheiro, nem sempre eu lidei bem, sabe? Porque pra mim era o seguinte: antes não existia investimentos. Então, se eu ganhava um dinheiro, não tinha por que eu guardar. Era melhor eu gastar. Ia guardar por quê? Certo? Não existia investimentos. Então eu sempre gastava tudo que eu ganhava. E a respeito de exemplos, eu sempre tive um ótimo exemplo do meu pai, que se eu ficava devendo para um amigo R$2 que seja de uma casquinha, chegava em casa devendo, o amigo morava ali perto, ele falava: não, tô aqui o dinheiro, você vai lá pagar agora, sabe? Tipo, ele não deixava ficar devendo. E isso daí foi um grande exemplo, porque me ensinou que é bom você não ter dívida, sabe? Nunca ficar devendo para ninguém. E eu acho que isso daí foi um ótimo exemplo. E eu aprendi com isso. Você falou de investir com pouco dinheiro, né? Provar que é possível. Da sua série, do 1000 ao milhão, de todas, assim, das pessoas que investem publicamente, exatamente, eu acho que é a melhor. Porque você investe ali R$800.
R$ 500, R$ 300 e prova que você não precisa ir de R$ 15.000 por mês pra investir, sabe? Então, assim, você muito bem poderia aportar muito mais do que isso, mas você tem essa série especificamente pra provar aí pro pessoal de periferia, que não tem muita grana, que dá pra investir com pouco dinheiro por mês e chegar aos 100 mil, por exemplo, saindo do zero. Então, assim, eu aprecio muito essa série do meu milhão lá, eu acho muito Do 0 a foda. 100 mil. Do 0 a 100 mil, isso. caramba. E o conteúdo que você coloca nas redes sociais, você percebe dos seus seguidores muita gente mais velha com dificuldade, mais nova? Com quem você fala? Cara, eu acho que eu falo com bastante gente mais velha, porque a maioria das perguntas em caixa ou até em direct é de gente mais velha, porque eu acho que já são gente assim mais preocupadas com isso, certo? Que nem o Murilo disse, geralmente crianças de 14 anos não estão mexendo com isso, né? Não que eu não ache necessário, porém é uma cultura aqui brasileira. Então, geralmente, hoje eu tô falando mais com adultos, porém eu quero mudar isso, sabe? Eu quero que meu público seja jovem, adultos, idosos até, sabe? Não importa a idade, mas dá pra começar a investir. É isso que eu quero tornar o meu perfil. É importante falar com todos os públicos, né? E é uma responsa você estar falando com pessoas mais velhas que você e ensinar essas pessoas. Você sente esse peso? Cara, eu sinto sim, porque às vezes, tipo, chega uma pessoa lá e fala, mano, eu tô com 50 mil pra investir, o que você recomenda que eu faça, sabe? Cara, é simples. Sei como que é isso daí. Eu nunca vi o dinheiro assim, sabe? Mano, eu vou falar, você perde aí 10%, pra mim é de boa, pra você pode não ser, sabe? Então, assim, mano, eu sinto essa responsabilidade. E assim, você já sofreu alguma crítica, né? Um hater, vamos dizer assim, de que, pô, mano, o que você tá fazendo da vida, mulher? Que você tem 14 anos, tá ligado? Vai jogar uma bola, algo nesse sentido. E tá falando de dinheiro, né? Já chegaram pessoas e jogou esse hate em você? Cara, já chegou gente falando que eu tô perdendo a infância, que eu não sei o que eu tô fazendo, que só passo desinformação no meu perfil, sabe? E essas pessoas, cara, eu até falei pro meu professor tênis antes de eu ter esses hates, que quando eu tivesse meu primeiro hate eu ia ficar muito feliz, porque tava ali significando que tava chegando em mais pessoas, sabe? Que tava ali dando certo. E daí quando eu recebi isso, cara, sabe? Eu fiquei feliz de ler aquilo e respondi, tá bom então, se você acha que é desinformação, você não precisa me acompanhar, valeu pelo engajamento, sabe? Daí eu publiquei e tal. E hoje em dia os hates que eu recebo é tipo, você tem dinheiro do seu pai pra investir, sabe que não sei o quê? Eu falo, tá, eu tenho dinheiro do meu pai pra investir. Você que não tem, você tem que fazer alguma coisa, sabe? Por exemplo, não que eu use o dinheiro do meu pai. Mas é basicamente isso. Que nem o Vinícius já fala, a vida é injusta. Uns vai ter o dinheiro do pai pra investir e outros vão ter que ir atrás. Então você não tem que ficar criticando o outro. Vi um negócio que, agora eu esqueci quem falou, não sou bom com nomes, mas ele diz o seguinte, você vai se tornar bom naquilo quando você souber explicar pra uma criança sem que ela fique entediada. Então daí sim você vai ser bom nesse tema, certo? E outra coisa que você tava falando de dar dinheiro pro filho pra ele investir, eu também sou super a favor disso. E é uma coisa que o meu pai faz comigo, só que não é bem dar dinheiro pra investir. É o quê? A gente tinha costume de toda sexta-feira pedir um lanche. Então, ele passou a me dar o dinheiro desse lanche por mês. E falou o seguinte, se você quiser pedir lanche na sexta, você pede, senão você não pede. Mas comida aqui em casa vai ter arroz, feijão, o que você precisar. Mas agora, se você quiser comer fora, você pede. Senão, você pode usar esse dinheiro pra outra coisa. E essa daí, eu descobri com uma influenciadora que eu gosto bastante de educação financeira, a Luísa Dalmaso. E ela fala que o nome disso é gerenciada, né? O seu pai, ele dá o dinheiro aí do mês pro que você precisar. E você vai gerenciar ele de acordo com o que você precisar. Então, praticamente você tá dando um salário pro seu filho, e isso daí já ensina ele demais a mexer com dinheiro. Então, eu sou super a favor disso, por exemplo.